Nessa aula, então, a gente vai simular, né, aprender como que a gente faz para simular um servidor no nosso próprio computador, tá? Então, quando a gente contrata um serviço web, existe esse servidor que fica lá na nuvem, né? Que não é uma nuvem nada, porque esse servidor existe em algum lugar físico, né? Em alguma sala fechada, em algum lugar do mundo, esse servidor tá, né? E esse servidor é um computador, tá? E a gente pode simular um servidor no nosso próprio computador, tá? Lógico que é um servidor menos robusto, mais simples, mas ele serve perfeitamente para quando a gente ainda está desenvolvendo o nosso site, tá? Antes da gente publicar ele na web, no nosso web hosting, tá? A gente pode simular, então, no nosso próprio computador. E aí, então, a gente consegue testar algumas coisas que não dá para a gente testar só quando a gente está com os arquivos nas nossas pastas aqui, tá? Uma coisa que não dá para a gente fazer, por exemplo, é a gente navegar nos arquivos do nosso site com uma URL amigável. Olha só, a URL fica desse jeito aqui, tá? E eu não consigo navegar, então, entre as pastas sem ter que colocar o nome do arquivo, tá? Eu preciso colocar index.html, tá? Eu não posso colocar, por exemplo, /home, tá? E se eu renomeasse esse arquivo para home, ele não funcionaria só /home, eu teria que colocar /home.html também, tá? Então tem várias coisinhas que quando a gente está desenvolvendo o site do jeito que a gente fez até o momento, é diferente de quando a gente joga num servidor. E aí o servidor, ele habilita algumas coisas pra gente, tá? E essa questão da URL amigável, para mim, é uma das principais, tá? Pra gente testar no ambiente local. Tá, e pra gente fazer isso, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar esse servidor local no nosso computador, tá? E aí é o seguinte, tem uma ferramenta que eu usei muito até pouco tempo atrás, é o Champ, tá? O Champ, ele simula um servidor Apache, tá? Que é um servidor de PHP. A gente vai usar um servidor de PHP e não de Node ou não de Ruby on Rails, tá? Porque o servidor PHP, ele consegue fazer a leitura de arquivos HTML, tá? E entregar eles, tá? Então, um servidor que tem o software lá, Apache ou PHP, digamos assim, tá? Ele consegue ler o HTML e devolver para o browser, tá? Devolver para o client. Então, por isso que a gente vai usar um servidorzinho PHP, beleza? Então, como eu dizia, eu usei o Champ por muito tempo, tá? E agora eu passei a utilizar um outro que eu acho que a interface é melhor, tá? E ele faz umas coisinhas que o Champ não faz, que é o Local by Flywheel, tá? E eu não estou sendo patrocinado, não estou ganhando nada para fazer propaganda, tá? Eu só estou mostrando aqui no curso porque realmente eu fiquei positivamente impressionado, tá? E eu achei muito legal. Ele é um servidorzinho local, mas ele também é um serviço pago, caso você queira, tá? Ele é gratuito para a gente testar, para a gente usar aqui o tanto que a gente precisar. E ele tem algumas funcionalidades pagas que eu nunca usei, tá? Nem nunca precisei usar. E ele também ele é otimizado, tá? Na verdade, a função principal dele é para sites WordPress. Só que a gente não vai fazer um site WordPress, mas a gente pode continuar usando todas as funcionalidades dele para o nosso site, que é só HTML, CSS e JavaScript. Então, chega de falatório e vamos instalar ele, né? E ver como funciona, tá? Eu vou clicar aqui em Free Download. Aí ele vai me perguntar qual que é a minha plataforma. Eu vou escolher Mac, porque é o meu computador aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui, então, meu nome, tá? Aqui eu vou colocar meu e-mail. E aqui, então, eu vou colocar o meu telefone, tá? Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Beleza. E aí, então, get it now. Tá, aí ele me dá essa mensagem aqui e começou o meu download. Eu vou cortar o vídeo aqui, na hora que o download terminar, eu volto, beleza? Beleza, meu download terminou. Agora eu vou fazer o processo de instalação normal, tá? Como eu estou usando o Mac, se você estiver usando o Windows, eu acredito que o seu processo de instalação vai ser
ligeiramente diferente, mas o nosso objetivo aqui basicamente é instalar, tá? Então, segue aí o passo a passo de instalação no Windows e eu vou seguir aqui no meu Mac, beleza? Então, no Mac, duplo clique, arrasta para a pastinha Applications e ele vai basicamente instalar. E aí eu vou esperar isso aqui terminar então e volto quando estiver pronto. Beleza, bom, como eu instalei esse aplicativo a partir da web, o meu Mac aqui está me perguntando então se eu quero permitir, né, se eu quero abrir realmente esse aplicativo, porque eu não baixei ele da Apple Store, tá? Eu não sei como tá isso no Windows, tá? Mas aqui basicamente eu vou clicar para abrir mesmo, falar, não, beleza, pode abrir, aí tranquilão. A próxima coisa que eu vou fazer aqui é Create New Site, tá? Então eu vou clicar aqui para criar. E aí a gente vai dar um nome para o nosso site, eu vou chamar ele de João Lemon. Só isso, João Lemon, tá? Não precisa colocar domínio nem nada, porque a gente está criando aqui, é o nome do nosso projeto aqui dentro do local, tá? Aí eu vou clicar para continuar, tal, e ele vai pedir essas informações aqui de WordPress, tá? Por que ele está pedindo essas informações de WordPress? Porque primariamente ele serve para criar sites WordPress, só que depois a gente vai remover esses arquivos do WordPress e colocar os nossos arquivos do nosso projetinho. Mas aqui então a gente só tem que preencher, tá? Eu vou colocar um nome qualquer aqui que não vai servir para nada depois. Então eu vou colocar João Lemon. A senha ele está pedindo aqui, eu vou colocar a mesma coisa, tá? Isso aqui eu vou deixar do jeito que está mesmo, que não tem problema, tá? E vou clicar em Add Site, e aí ele vai gerar o site aqui pra gente agora, tá? Ele está começando a configurar o servidor, tá? Um monte de coisa aqui. E aí, assim que terminar, eu volto. Beleza, bom, olha só. Primeiro que eu já acho muito legal essa interface aqui. Se a gente fizesse com o Champ, ele não dá uma interface, não tem uma interface bonitinha para a gente gerenciar os nossos arquivos, tá? E aí, olha só, ele dá o site aqui, a gente tem como adicionar mais sites, então eu posso ter vários projetos aqui no meu ambiente, tá? De testes, no meu servidorzinho local, beleza? E aí, além disso, olha só, para o site João Lemon, tá verdinho aqui, significa que tá rodando, tá? O servidor que roda esse site está no ar, localmente aqui no nosso computador, digamos assim, tá ligado, tá? E aí ele dá as informações aqui pra gente, ó. O tipo de web server, o software que roda lá dentro do nosso servidor, já não é Apache, igual o Champ, é um Nginx, tá? Que é um outro tipo de software de server. Aí tem o PHP lá instalado, que a gente vai precisar também para conseguir fazer a leitura dos nossos arquivos HTML e tal. E aí, então, banco de dados que a gente não vai usar, WordPress que a gente não vai usar, o nome do site. E isso aqui, ó, é legal e é muito interessante, tá? Que ele dá uma espécie de domínio pra gente. É um domínio, na verdade, né? Que é joaolemon.local, tá? É uma simulação muito próxima do que seria, por exemplo, joaolemon.com, tá? Então a gente só vai ter que pegar agora, digitar isso aqui no nosso navegador e a gente já vai acessar o nosso site, digamos assim, tá? Se fosse com o Champ, por exemplo, ele não daria isso aqui configurado para a gente acessaria então via localhost, tá? Seria o jeito que a gente acessaria, a gente digitaria localhost no nosso browser, tá? E aqui ele dá uma URL bonitinha para a gente, tal. Beleza. E a próxima coisa que a gente precisa saber aqui é onde que tá isso, tá? Então, esse símbolo aqui, quando a gente está no Mac, significa que é o nosso usuário atual, tá? Então, ele está na nossa pasta do usuário, tá? E aí, a gente vai achar essa pasta Local Sites e dentro dela João Lemon. Então, vamos lá ver o que tem lá dentro. Eu vou aqui, então, na minha pasta do usuário, Users, usuário atual, e a pasta está aqui, ó, Local, tá? Eu vou abrir aqui numa nova aba, e aí, dentro da nossa pasta Local, tá? Local Sites, né? A gente tem a pastinha do nosso projeto João Lemon e dentro dela a gente tem outros arquivos, ó. Esse conf aqui, ó, ele tem o PHP, Nginx, MySQL e tudo. Logs é quando dá uns problemas de erro, tal, ou no PHP esses erros são registrados como logs, tá? E aqui na pasta app a gente tem os arquivos do site. Servidores, eles têm estruturas de pastas geralmente diferentes, tá? Nem todo servidor vai ser assim, app, conf e logs, tá? Alguns têm muito mais pastas aqui, outros, as pastas têm nomes diferentes, tá?
mas basicamente todos eles vão ter alguma pasta public, tá? Essa pasta nem sempre é a public, também pode ser www em alguns casos, tal, mas basicamente sempre vai ter uma pasta que é a pasta onde a gente tem que colocar os arquivos do nosso projeto, do nosso site, tá? Nesse caso aqui do local, tá? O aplicativo local é a pasta app public. E aí, então, aqui dentro de app public, ele instalou, né, todos esses arquivos do WordPress aqui e tal. E aí, se a gente acessar, então, o domínio que ele dá aqui pra gente, que é joaolemon.local, vamos lá no nosso browser. Vou digitar aqui, ó, joaolemon.local, tá? E dá Enter. Olha só o que aparece, um site WordPress. Por que aparece um site WordPress? Porque aqui ele tá com os arquivos do WordPress que ele instalou, tá? Se eu deletar tudo isso aqui agora e atualizar o nosso browser, agora ele não vai achar nada, beleza? Então, isso mostra que nosso servidor está funcionando. Para a gente fazer um último teste, tá? Antes da gente colocar os nossos arquivos aqui e tal, eu vou criar um novo arquivo aqui, na verdade, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo novo, tá? HTML. Na verdade, deixa eu salvar ele já lá nessa pasta, tá? Então eu vou lá. Só para testar, você nem precisa fazer isso se você não quiser, tá? Só para testar mesmo, para te mostrar. Olha só, local sites, João Lemon, app, public, e aqui tá vazia, tá? E aí eu vou fazer um index.html, tá? Vou salvar. E aqui esse nosso index, então, ele vai ter só um... Tá, até agora a gente não fez nenhum Hello World aqui no nosso projeto, então vamos fazer um Hello World, tá? Beleza. E agora, vamos lá, atualizar. E se aparecer Hello World aqui é porque funcionou. Atualizei e maravilha! Então, nosso servidorzinho está funcionando com os nossos arquivos HTML. E agora a gente consegue testar algumas coisas legais, tá? Fazer algumas coisas legais antes de mandar de verdade para um servidor de verdade, porque a gente está simulando um servidor no nosso computador. E a partir da próxima aula, então, a gente vai ajeitar mais algumas coisas nos nossos arquivos antes da gente mandar para um servidor de verdade. Belezinha? Então é isso. Te vejo na próxima aula.